perturbar-se-iam as grandes células motoras da medula, sendo atingidas até as que chegam a medir 4 micras, no seu volume aparentemente invisível, por lhes faltar a cromatina com mais abundância na capital celular. Foram preparados com muito cuidado o córtex e as duas glândulas principais da cabeça da futura mãe, ocorrendo assim a adequação espiritual nos centros de força por merecimento daquela mulher, que ia ser mãe de um grande astro espiritual, com liberdade de ação no campo da Terra. Neste caso, o karma de Dona Maria não interferiria por tratar-se de um benefício em favor de toda a humanidade. João Evangelista fixou seu olhar na matriz feminina, viu o campo sagrado regurgitado de milhões de microgametas que avançavam como numa batalha em busca do mesmo ideal. O centro de formação da vida física, com suas protuberâncias, movimentava-se na forma do automatismo orgânico, dificultando assim aos agentes da vida que procuravam sobreviver em lutas individuais, na conquista do seu objetivo, como os próprios homens o fazem, instintivamente. Luzes circundavam cada um em particular, de acordo com a sua formação congênita. Na unidade dos genes, com traços e pontos da hereditariedade, mudava-se o que poderia ser mudado, pela alta posição da alma reencarnante. Porém, muita coisa não é lícita mudar. A herança no campo biológico é um fato que muitas vezes atinge até o mundo emocional do espírito. Tudo isso obedece a uma grande área na qual a relatividade domina. Esse assunto ainda está por se completar, em se falando da Atena, portanto, tendo a ciência quanto às cogitações filosóficas e religiosas são deficientes nas suas abençoadas explicações. Léo? A luz nas... Oi? Oi, Vocês Léo. estão me Oi. ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Ah, Deixa eu só perguntar uma coisa, Léo. ah, Ah, é bem explicadinho isso, né? Aí eu queria saber se é porque é o João Evangelista ou isso se acontece com todos os espíritos, assim, com... Eu boa achei pergunta. muito... eu achei Muito bem, minucioso, né? muito minuciosa essa explicação. Será que acontece com todos os belos mortais? Ou é só com ele que é mais iluminado, né? Isso. Porque até mesmo o encontro, né, das células embrionárias, essa coisa toda, eu achei muito interessante isso. E o encontro antes, né? Ele meio que pediu uma permissão antes para os pais, né? É, e o que eu achei interessante também, porque assim, apesar dele ter conversado com os pais, o senhor Pedro Bernardoni, ele ainda tem uma certa relutância, né? Eu acho que ele esquece depois, pode ser, né? Eu fiquei pensando nisso também. Será que ele esqueceu de tudo aquilo que foi preparado antes do nascimento do próprio filho? Porque ele tem uma resistência muito grande em aceitar São Francisco depois, né? Não sei, assim, me passou isso pela cabeça. Ah, sobre essa parte, né, da questão aqui da concepção, tem dois livros interessantes espíritas que os espíritos também contam isso, né? Um é o Missionários da Luz, ele conta um pouco, e tem um outro livro do Manuel Filomeno de Miranda que se chama assim, Temas da Vida e da Morte. Em que acontece isso aqui, esse processo belíssimo da vida acontece em todos os casos, né? É um show de luzes, é um processo assim
É impressionante. E nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, que é Temas da Vida e da Morte, ele vai contando todo o processo, desde a preparação, como é que são cada aspecto. E a gente vê que realmente a reencarnação, como ela é preparada, sabe? Os técnicos, como que eles vão vendo cada questão do organismo de acordo também com o espírito, as características que ele tem, as falhas no perispírito, sabe? Então, é um trabalho extremamente minucioso, e nessa questão dos espermatozoides também, da concepção, eles inclusive eles magnetizam aquele espermatozoide que vai realizar a concepção, sabe? E depois, né, na concepção ainda tem ali as mutações, o processo, né, das mudanças, os crossing overs, exatamente para que fique de acordo com aquela característica que teria que ser, sabe? Então isso é em geral. Porém, o caso do Francisco de Assis, por ser um espírito muito avançado, espiritualmente falando, deve ter tido aí trabalhos mais delicados ainda, porque a estrutura perispirítica do Francisco de Assis era muito forte, né? É muito grande, então até para a própria mãe, então deve ter tido um trabalho de preparação ali maior ainda. E ainda só para fechar nessa parte, porém o que não é comum é como a gente vai ver aqui, que foi o próprio Francisco que fez esse processo, né? Nós são os técnicos que fazem isso, né? A gente não tem, quer dizer, eu digo a gente, né? Bom, pelo menos a maioria das pessoas não tem essa capacidade de realizar o próprio processo, né? Ou seja, já é um espírito, não é nem um espírito velho, é um espírito aí, né, antiquíssimo, que já passou por muitas experiências, que isso é algo simples para ele já tem conhecimento para fazer esse processo. E com relação o que a Léo colocou, eu acho assim, uma coisa que acontece muito é a gente se prepara, mas no momento em que a gente se conecta com a carne, né, mesmo em desdobramento, a gente está conectado com a carne, ocorrem vários processos de esquecimento mesmo, né? Então, esquecimentos da nossa missão, fica ali repercutindo, mas no momento em que se liga aqui a matéria, é, muda bastante, sabe? Muda bastante a dinâmica de todo esse processo. Não sei se alguém gostaria de compartilhar aí também alguma questão. Eu queria falar dessa questão também do esquecimento, né? Esse véu do esquecimento que nós todos temos. Basta a gente olhar para a gente e para os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente se esquece também que foi um acordo, né? Quantos momentos de dificuldade. E como São Francisco era diferente do pai, principalmente, né? Então, a missão deles é justamente uma missão grandiosa, né, de mudanças, né? Eu falo que vem quebrando todas as nossas as nossas ideias, né? Porque a gente tem uma ideia, quando eu vou ser pai, mãe, eu vou ser assim, vou fazer assado, vou criar desse jeito, vou ser diferente dos meus pais, tem toda uma sequência de pensamentos. Mas a concepção e a criação é tão maravilhosa, tão maravilhosa. Esses dias eu estava pensando, cheguei a comentar, acho que até aqui no grupo, e depois encontrando com a minha sogra também, né, a mãe da Fernanda que está aí, ela falou assim, é tão maravilhoso, né, uma gravidez, e eu sempre falo isso, é o momento que a gente assim, pensa no divino, né? Como a gente pode dar à luz, né? Crescer um ser dentro de você, nascer, você se aproxima. Eu pensava assim, eu me aproximo de Deus, né? Na minha pequenez, né? Mas assim, de poder dar vida a um ser.
E a gente tem essa concepção maravilhosa, essa ideia maravilhosa, só que depois, né, vem a experiência que é a que a gente tem que passar mesmo, né? Quebrar valores, quebrar, né, estruturas, né? Ou não, né? Ou aprender. São sempre seres, eu acredito que estão aí mais adiantados que nós para ensinar muitas coisas, né? Então é isso. Obrigada. Eu achei interessante quando ele fala, voltando ao que o Ismael colocou, sobre a questão da hereditariedade e muda-se o que pode ser mudado pela alta posição da alma. Mas nem tudo, né? Não é lícito mudar tudo. Então, assim, eu acho que me lembrou assim, um laboratório em que você tem aquelas possibilidades, mas as possibilidades estão ali, ela não tem novas, não se cria novas. O que o pai tinha e o que a mãe tinha estavam ali e ele tinha que trabalhar dentro do que estava ali, né? Para surgir, vamos dizer assim, para o Francisco buscar, bem, eu vou buscar essa característica dentro dessas. E é interessante isso, né? Da biologia, porque me lembrou ontem, quando a gente falava sobre os casos né, que o Paulo Brito fez a pergunta lá, e isso, né, o que a pessoa tem que passar nessa existência e o que são puxados, assim, as características hereditárias que vão sendo, né, juntadas ali para se passar essa experiência na Terra, né? Com a gente, com o Francisco foi assim, juntado tudo de bom para ele conseguir ficar na Terra, mas a gente, eu acho que junta um monte de coisa para que a gente tenha a experiência que a gente tenha que viver aqui, né? Sejam as dificuldades físicas, psíquicas, não sei, né? Eu achei bem interessante que nem tudo é possível mudar, né? Nem tudo é lícito mudar. Achei interessante essa frase. E, e Diva, ainda nesse ponto, tem uma passagem do livro do Missionários da Luz. A Glaucia até me chama a atenção se eu estiver esquecendo e alterando um pouco, né? Que a Glaucia ela tá lendo esse livro. Tem uma parte em que ele vai contando, né? Esse processo. O André Luiz, ele ele vai visitar esse trabalho vendo a profundidade de todo esse passo a passo. E aí ele foi ver o trabalho que eles estavam preparando a estrutura de uma mulher que iria renascer. E aí ela estava participando, né? Aí os mentores ali, não, tá aqui e tal. Aí ela participava de vários aspectos. Inclusive lá no livro, naquela história, ela pediu para que diminuísse os seios dela. Porque ela falou assim: olha, eu já tive quedas em vários aspectos da beleza, então eu queria assim ter um organismo né, que eu queria que diminuísse para evitar que eu tivesse quedas. Então a gente vê que até quando a gente está do lado de lá é diferente na preparação daqui, né? Porque eu fico pensando assim, se fosse, eu ia pedir para que não ficasse careca, né? Viesse com os olhos azuis, tá? Mas quando tá do lado de lá, eu falo assim, opa, isso aqui pode ser motivo de quedas. Então, eu sempre brinco, né, com a minha mãe que o meu pai ele tinha olhos verdes, né, assim azuis meio esverdeados. Eu falei assim, puxa vida, não sei porque eu não pedi para ter vindo com os olhos. As minhas duas irmãs, duas delas vieram e outros dois, né, vieram com os olhos castanhos. Eu não consigo entender porque eu não pedi para vir com os olhos azuis, né, aqueles olhos verdes do papai. Mas é isso, né? Lá é diferente a percepção. Então a gente tem uma certa liberdade para participar também e os mentores eles também vão organizando isso e ligado com a hereditariedade. É bonito demais, gente, é bonito demais. É uma ciência ainda que a gente nem desconfia, né, desse, ó, que bonito. Caramba, eu não sei o que foi que eu pedi, não. De vez em quando eu falo assim, ah, não, meu Deus, eu não quero mais nascer nesse mundo.
Olha só, a gente tem que ter muito cuidado também com as coisas que a gente fala e pede, né? É por conta de tudo que está acontecendo, sabe? Aí bate aquele desespero, assim. Mas não, ó, já desliga, 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 cancela, cancela, tá tudo ótimo. Estou aprendendo isso com a Neuza. Ei, Neuzinha, tô aprendendo isso com você. Tá tudo ótimo. Não tenho o que reclamar, não, só agradecer mesmo. Tá tudo ótimo. Vocês ficam Acho que falando isso aí, toda vez que fala que tá tudo certo, lembra de mim, né? Eu falei, eu ainda vou passar por uma situação que eu vou falar, meu Deus, para que eu falei? é verdade, minha irmã. Mas é assim, a gente não sabe, né? Nós não sabemos, lendo aqui, aí fica passando um filme na cabeça. Eu não sei se também uma dúvida que eu tenho é se todo esse processo assim, se passa com todo mundo, ok, ou não, se todas as pessoas assim pede para vir desse jeito, ou não, porque tem alguns espíritos, tudo bem, tem um livre-arbítrio e tem aquilo que você acabou de falar, que é sobre as coisas que podem ser mudadas ou não, que são hereditárias, que a gente vai ter do pai, 50%, né, do pai e da mãe. Enfim, é, é muita coisa para se pensar, é muita coisa para se pensar. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui, tá? Só voltando aqui, tudo isso obedece a uma grande área na qual a relatividade domina. Esse assunto ainda está por se completar, em se falando da Atena, portanto, tanto a ciência quanto as cogitações filosóficas e religiosas são deficientes nas suas abençoadas explicações. A luz azul celeste predominava como aura de cada espermatozoide, estando a diferença em algumas aberturas, de onde o núcleo atingia as estrias áuricas, permitindo ao mentor espiritual escolher, com a sua alta sensibilidade, parte do centro da sua vida física. E o óvulo feminino, desprendido pelas correntes emocionais, encontrava seu par na mais completa afinidade morfológica e se ajustavam dentro dos moldes planejados pela lei e pela justiça, pela paz e pelo amor. Eis porque todo homem tem algo de feminino e toda mulher carrega consigo muita coisa de masculino. Tanto num como no outro, afloram essas qualidades intrínsecas ao ser, por natureza congenital e pelo ambiente das circunstâncias. João ampliou o campo de disputa de maneira exuberante. O espermatozoide tinha como campo de vida uma gelatina grossa que dificultava a corrida nos bastonetes, cada um buscando seu escolhido da princesa, que se encontrava à disposição do óvulo. Tocou e ela se motivou, ganhando a liderança. A sua luz ofuscou os outros, que ainda não tinham perdido a esperança. Aproximou-se do óvulo, que se encontrava inundado de luz vermelha. Já esmaecendo, para ganhar-lhe a gema na formação do ovo, parecendo um sol a fundir-se com um outro astro. Ao encontro dos dois agentes de vida física, deu-se pequena abertura do óvulo, pelas emoções conexas de forças que se completaram e se esconderam um no outro, por bênção da vida, por bênção de Deus. E foi nessa hora suprema que se unificaram todos os valores dos genes da vida física, partindo 7 tenuíssimos fios da alma iluminada de João Evangelista, atando-se a pontos quase invisíveis, mesmo aos grandes olhos espirituais, atingindo a unidade nuclear, que podemos chamar de Pai, Filho e Espírito Santo.
3 forças que se dividem na formação de uma que se eterniza para o esplendor da consciência. O discípulo de Jesus já estava ligado ao seu futuro corpo, em nome daquele que é caminho, a verdade e vida. Nossa, Posso que coisa. falar uma coisa que eu achei interessante? Sim. O óvulo da mulher já está lá, né? Os 50% já está lá. O espermatozoide é os outros 50% que são escolhidos para encaixar naquele óvulo. Mais ou menos isso, né, que eu entendi, né, Ismael? Então, assim, é muito, muito doido, porque é como se a mulher já trouxesse, assim, a parte que vai, né, que fica ali, é a parte, uma parte fixa, e a parte que possibilita alguém vir e encontrar alguma coisa assim, é o espermatozoide, pelo jeito. Assim, é um negócio assim que eu achei interessante, essa parte. É interessante, mas tem um outro aspecto, porque na concepção, quando começa a ter a reprodução celular, ele ocorre uma coisa que se chama os crossing overs, que são alterações ali no. Ele tem alterações de cromossomos, né? Então, esse aspecto, que é esse crossing over, que é essa troca, que a gente só estuda, né, como esse nome que se chama crossing over, que parece uma coisa muito aleatória, né? Ele vai trocando, só que isso é profundamente espiritual, né? Porque tá alterando a própria, ou seja, mesmo com o óvulo, o espermatozoide ainda tem esse aspecto, né? Se você depois colocar a reprodução, vai ter isso que se chama do crossing over. Gente, é profundamente misterioso e espiritual, porque ele forma e simplesmente ocorre ali umas trocas nos genes, né? É, esse aspecto ainda dá mudanças além do que o espermatozoide e o óvulo eles ofereceram, sabe? Então tem essa mudança também. Eu fico pensando em casos de violência, né? Como é que seria isso? Como é que isso se daria também dentro dessa potência energética divina? Ou como é que é? Não sei se vocês poderiam me esclarecer, Ismael. Nossa, eu ia falar Boa isso, pergunta. porque eu acho isso muito forte, né? Nos dias de hoje a gente está vendo muito isso. Então, assim, como é que isso acontece? Porque quando é algo, como é que fala assim, o livre-arbítrio, ok, mas quando se trata de violência, aí essa beleza toda, né, que a gente está vendo aqui nesse encontro e tudo mais, não sei, não me foge. Esse é um tema bem delicado, mas todo o processo da vida, ele tem ali o trabalho da espiritualidade, né? Então tem motivos além do que a gente consegue né, perceber assim o que conecta ali aquele espírito no processo, mas é realizado pelo mundo maior nesse processo, sabe? Mas isso é muito profundo. Acho que talvez na próxima, quando a gente começar a ler, a gente pode até começar desse tema, né, assim, resgatar e conversar um pouco mais, porque isso é muito profundo. Acho até que esse último parágrafo, a gente pode reler esse último parágrafo e começar refletindo sobre esse ponto. Eu acredito que, assim, se tudo tem um objetivo, também isso, infelizmente, é um objetivo. Assim, é engraçado, às vezes eu me acho uma pessoa de pouca fé, mas eu tenho tanta fé, eu acho que tudo tem um porquê. Assim, e de Deus não as coisas acontecem, estão lá escritas, tá? Mais ou menos o que a Neuza coloca aí. Está tudo certo, embora nós não gostemos, né? Embora seja ruim, mas é difícil mesmo de entender. Vou colocar umas imagens, apesar da gente ficar com os olhos fechados, né, só para vocês, para ficar aqui.
passando para a gente fazer irradiação, tá bom?